Na nossa primeira aula, a gente fez algumas configurações aqui e agora vocês vão entender para que serve esse History States aqui, ok? Aqui tem 50, presta atenção nesse número. Porque essa aqui é uma aula que eu tenho absoluta certeza que vocês devem assim, estar loucos para poder fazer, que é a aula de atalhos. Eu já vou deixar aqui disponível para vocês o link de atalhos principais aqui, ó, do Photoshop, e aí tem para Windows e para Mac, beleza? E aí vocês vão entender isso aqui, como é que funciona, esses nomes de transformação livre, isso aqui tudo lá no dia a dia, na hora de fazer, vocês vão entender melhor fazendo, tá? Porque tem alguns que a gente vai utilizar muito e eu vou deixar os principais elencados para vocês. Vamos lá. Primeiro, quando a gente está com o Alt apertado, a gente consegue fazer algumas coisas. Por exemplo, com o Alt eu consigo scrollar para trás e scrollar para frente, dando zoom, fazendo a mesma função dessa ferramenta aqui. Eu também consigo duplicar camadas. Com o Alt aqui, igual eu expliquei, você arrastando para baixo, você duplica para baixo. Você arrastando para cima, você duplica para cima. Vou movimentar essas camadas aqui para vocês entenderem, que é o seguinte. O Photoshop, assim como outros programas, como o Word, Excel, você dando o Ctrl Z, você volta para o estado anterior em que se encontrava a sua informação. Certo? Então, se eu der Ctrl Z aqui, ó, ele volta uma casa. Beleza? Se eu der Ctrl Alt Z, ele volta para o que estava antes. O Ctrl Alt Z, ele é meio que um Ctrl Z para testes. Então, eu dou Ctrl Alt Z, Ctrl Alt Z. Tá vendo? Ele volta. Esse é o antigo Ctrl Z do Photoshop em versões anteriores aos de 2020. Tá? De 2020 para frente, o Ctrl Z é esse que volta várias casas. Ok? Tem essa diferença. Você dá o Ctrl S para você salvar, então o Ctrl S você vai acabar utilizando muito. Tá? Se você tiver aqui uma seleção, vamos supor, você fez uma seleção aqui, aí você quer derrubar essa seleção e todas as outras seleções que você tiver feito, Ctrl D. O Ctrl D ele tira todas as seleções. Para você mudar a cor de um objeto, no caso para você apagar aqui é só dar um delete, tá? Isso aí é tranquilo. Mas caso você queira mudar a cor de um objeto, você vai apertar Ctrl I. Você tem um objeto em preto, você quer transformar ele em branco. Ou você tem um objeto em branco, você quer transformar ele em preto. Você pode inverter as cores. O que é inverter as cores? Você apertando Ctrl I, você inverte o canal daquele objeto, tá? Ctrl I de novo, reinverter o canal, vocês vão entender esse uso lá na parte de cores. Isso aqui a gente vai utilizar muito ainda. Também tem uma questão de mudança de cor que a gente pode mudar, que é o Ctrl U. O Ctrl U, ele abre o chamado Hue Saturation. O Hue Saturation, ele serve para você mudar a cor de um objeto. Vamos supor, eu pego aqui, clico aqui nesse branco, e eu consigo aumentar ou diminuir. No caso eu não vou conseguir mexer aqui porque não tem cor. O preto e o branco tem uns probleminhas lá de você mudar em cores, tá? No módulo de cores a gente vai se aprofundar nesse assunto, mas por agora não nos é importante. Vamos aqui em Colorize, porque no caso ele vai criar de fato uma introdução de cor, onde eu consigo mudar a cor desse objeto e fazer isso aqui, tá? Para eu chegar nesse atalho aqui, Ctrl U. Outros atalhos interessantes envolvem todos esses que têm relação aqui com as imagens. Por exemplo, o Ctrl L ele serve para você mexer nos níveis da imagem. Então, apertei no Ctrl L, eu consigo escurecer ou clarear essa imagem aqui através dos levels. Tá? E no caso, o level, pessoal, ele é diferente aqui ó, do Brightness e Contrast. Porque no caso, o Brightness e Contrast, que a gente vai utilizar muito também, ele tem uma diferençazinha com relação ao levels, mas aqui não nos cabe isso por agora. Quando você movimenta aqui através dos menus, você percebe que todos os atalhos relativos àquela função, eles já ficam aqui do lado. Se caso você não tiver um atalho aqui, você vai conseguir atribuir e a gente vai fazer isso daqui a pouco. Tá? É só para deixar dentro que isso também é importante. E aí lembra lá na aula anterior quando a gente estava falando de agrupar? Vamos supor, você tem aqui duas camadas e aí você quer agrupar essas duas camadas. Para não ter que vir aqui nem ter que apertar aqui, ó, é só você simplesmente apertar Ctrl G, que aí você já agrupa a camada. Isso aqui a gente também faz muito no Photoshop na hora que a gente está ali criando. Outros atalhos interessantes envolvem principalmente esses outros aqui, ó, que é só você manter a sua setinha do mouse em cima da ferramenta que ela já te diz qual que é o atalho relativo. Então, por exemplo, para seleção é M, para a varinha mágica W. Isso significa o quê? Se eu apertar W com nada selecionado, ele já vai aparecer aqui para mim. E por que não funcionou, Robson? Porque eu tenho que estar com uma camada disponível clicada aqui, tá bom?
para isso aqui funcionar. Beleza, Robson, mas agora eu quero simplesmente mudar esses atalhos, porque alguns atalhos eu acho mais fáceis para mim, já estou acostumado em outros programas. Como é que eu faço? Simples, você vem em Edit e aqui embaixo você vai clicar em Keyboard Shortcuts, né? E aqui você vai ter um painel inteiro onde você consegue mudar o atalho de absolutamente cada detalhe, tenha sido ele criado anteriormente ou não. Um dos principais aqui é justamente o de Actions, que é onde a gente faz algumas ações, como duplicar, deletar, play, tudo isso a gente consegue fazer aqui, tá bom? E aí a gente tem alguns outros aqui que já estão criados, e a gente também consegue pesquisar um atalho específico. Vamos supor, os atalhos de cor. Já tem aqui, ó, eu consigo atribuir, tá vendo? E aí, se caso, vamos supor que eu coloque aqui Ctrl D, ele já está relativo à questão de você tirar a seleção, que é um que a gente usa muito. Então, ele já vai aparecer aqui para a gente que não tem como, que você tem que criar outro. Essa versão está um pouco diferente porque ela não indica qual que é o atual atalho aqui. Então, no caso, é porque eu estava acostumado com a versão anterior, mas tudo bem. Outros atalhos interessantes. Ctrl R para a gente poder colocar ou tirar aqui as nossas réguas, tá vendo? Que é de onde a gente tira as nossas guias. Por falar em guias, o atalho para você remover ou incluir as guias é Ctrl e ponto e vírgula, tá? Aqui está aparecendo dessa forma porque ele pega as configurações de teclado americano, mas ignora isso aqui. É o Ctrl e o teclado e vírgula. E um outro atalho que a gente vai utilizar bastante aqui é o atalho do Ctrl T. O Ctrl T você consegue redimensionar objetos quando você clica nele. E você só consegue redimensionar esses objetos quando de fato você está com o Ctrl T ligado. Por quê? A gente tem aqui a seleção, mas essa seleção ela está colocada aqui, ó, porque quando eu clico em Show Transform Controls, ele já aparece para a gente. Só que quando eu tiro, ele não aparece. E por que que eu já deixo ligado? Porque todo objeto que eu tenho aqui, ó, na hora que eu vou movimentar ele, eu já pego direto aqui sem ter que necessariamente apertar o Ctrl T. Mas se caso meu objeto está aqui e eu quero mover ele, eu preciso apertar o Ctrl T para poder conseguir fazer essa movimentação. Eu sei que é um pouco difícil de entender no começo, mas vocês vão entender. E o Ctrl T tem mais umas possibilidades, que é o seguinte: quando você clica no Ctrl T e você entra nessa ferramenta, quando você clica com o botão direito, ele te dá algumas possibilidades de rotação, de distorção, perspectiva, warp, que a gente vai usar ainda, girar de maneira horizontal, girar de maneira vertical, isso aqui tudo a gente vai utilizar bastante ainda. Beleza? Beleza? Alguns outros vão aparecendo ao longo do processo, toda vez que eu for fazer eu vou explicar para vocês, mas eu acho que os básicos eu já expliquei aqui nessa aula, ok? Então, lembrando que eu vou deixar o link aqui embaixo com os principais atalhos lá do site direto da Adobe, que vai facilitar muito a vida de vocês, beleza? É isso aí, muito obrigado e até a próxima aula, valeu, tchau!